Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, secretário Elcio Franco, seja muito bem recebido aqui no Senado Federal. Vamos garantir a palavra ao senador que está inscrito, por gentileza. Eu quero começar por onde Vossa Senhoria começou. Vossa Senhoria começou aqui dizendo que o SUS é um sistema tripartite, ele é sim, cada um tem a sua função, mas Vossa Senhoria esqueceu de dizer, por exemplo, que a Lei Orgânica da Saúde determina, lógico, as atribuições de cada um dos entes, mas quando se esgota a capacidade de resposta ou de prestação de serviço de um ente, os demais, especialmente os superiores, eles têm a obrigação de assumir responsabilidades no que diz respeito a isso. O decreto também 7.616 de 2011, que trata das emergências em saúde pública de importância nacional, deixa claro que o papel do Ministério da Saúde é planejar, organizar, coordenar e controlar as medidas a serem empregadas durante a SPIN, que é essa emergência em saúde pública, inclusive se articular com estados e municípios. O Tribunal de Contas da União, no seu relatório, diz que o Ministério da Saúde não cumpriu esse papel. Chegou até a aplicar, tanto a Vossa Senhoria quanto ao ex-ministro Pazuello, uma multa que deve estar sendo objeto de uma discussão. O Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública, que é para ser coordenado pelo Ministério da Saúde, tem entre as suas competências propor de forma justificada ao ministro da Saúde, escutem isso, o acionamento de equipes de saúde, incluindo a contratação temporária de profissionais, nos termos do disposto no inciso 2, a aquisição de bens e a contratação de serviços necessários para atuação na SPIN. Então, o Ministério da Saúde, o ex-ministro Pazuello, o governo federal não podem se omitir da sua responsabilidade, que era ter garantido o oxigênio em Manaus, ter garantido o kit de intubação para todos os lugares e garantir vacina para o conjunto da população. Mas, prezado secretário, falei isso para situar aqui a minha divergência em relação ao que Vossa Excelência colocou num primeiro momento. Mas, entrando exatamente nesse assunto, em maio, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, os estaduais, mandaram para a COI Covid 7 ofícios, pedindo que o Ministério da Saúde adquirisse o chamado kit de intubação, que são os relaxantes musculares, são os sedativos, né? Somente em junho, um mês depois dos 7 ofícios, o Ministério da Saúde aceitou participar da aquisição. Providenciou à época, aliás, no período todo, apenas 3,5% a 5,7% da necessidade que havia e da demanda que foi apresentada. Isso em junho começou. Em setembro as compras caíram, em novembro foram zeradas. Talvez por aquilo que a gente ouviu ali, o ministro Pazuello dizendo que em dezembro a coisa ia cair, não ia ter mais. Então, não vamos gastar dinheiro com kit intubação, não é? Acontece que veio a segunda onda e muita gente, especialmente em Manaus, teve que ficar amarrada porque não tinha kit de intubação para que as pessoas pudessem ficar inteiramente sedadas. Eu pergunto, inclusive, a Vossa Excelência, porque houve um outro fato muito importante. A OPAS fez uma oferta ao Ministério da Saúde de 70 milhões de dólares em medicamentos do kit intubação. E o Ministério da Saúde adquiriu 3,5 milhões de dólares, portanto, 20 vezes a menos do que a OPAS ofertou.
Eu pergunto a Vossa Excelência, esse dado corresponde à realidade? Se corresponde, por que é que o Ministério da Saúde não adquiriu uma quantidade maior do kit de intubação? Senador, com relação a essa quantidade, eu desconheço esse fato, ele deve ter sido gerenciado pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde ou pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Insumos Estratégicos em Saúde, onde está o Departamento de Assistência Farmacêutica. Sobre a quantidade, sobre as ações, numa operação humanitária, em reforço à atuação de estados e municípios, e o senhor foi ministro da Saúde, cabe aos estados e municípios a aquisição, gerenciamento de contratos, verificação de nível de estoques dos medicamentos que ele precisa empregar, porque eles operacionalizam a saúde. E o Ministério, ele atuando em diálogo com CONAS, CONASEMES, discutindo no gabinete de crise, ele, quando teve a informação, ele procurou mapear, inclusive com o apoio da Anvisa, verificando a produção dos produtores locais, onde estavam os estoques, inclusive os representantes dos laboratórios, para poder favorecer a requisição administrativa, a aquisição que ocorreu por meio de pregão, colocando os estados como coparticipantes e os municípios das capitais, importação por intermédio da OPAS, ou seja, foram abertas várias frentes. A Operação Uruguai, com a ajuda do Ministério das Relações Exteriores, onde também importamos medicamentos, remanejamento de medicamentos entre estados, foram feitas várias ações. Meu tempo. Veja, eu não concordo com Vossa Senhoria, porque, na verdade, nós não estamos falando de tempos normais, nós estamos falando de uma emergência em saúde pública. Portanto, o que acontece no SUS regularmente não era a realidade que nós estávamos vivendo. Estados e municípios não estavam adquirindo os bens, o que era necessário, porque a questão da fragmentação naquele momento não contribuía. Estava tudo mais caro, estava tudo faltando. Então tinha que ser o Ministério da Saúde a cumprir esse papel. Por isso adquirimos, Segundo, inclusive, nós fizemos requisições administrativas, senador. Deixa eu só aqui continuar. Sobre vacinas. Primeiro, se o Butantan já dominava aquela tecnologia que a Coronavac tinha idêntica, não era mais lógico se dar prioridade à compra do Butantan do que investir na AstraZeneca, que nós não tínhamos esse domínio? Segundo, a fala de Vossa Excelência é muito clara, me perdoe, mas o senhor disse, não vamos comprar vacina de São Paulo, tudo bem. Não vamos comprar a vacina do governador de São Paulo, tudo bem. E no final o senhor disse, nós não vamos comprar a vacina chinesa? Será possível que é outra vacina, não é a do Butantan? Qualquer criança é capaz de ter essa leitura? Pelo amor de Deus. Na verdade, é porque Vossa Senhoria, o ministro Pazuello, vieram aqui fazer a mesma coisa, proteger o responsável por isso, que é o presidente da República. Os senhores não fizeram nada além de cumprir as ordens e os desejos dele. Por isso, ele não estava preocupado com cemitério de vacinas. Vossa Excelência falou aqui, nós não compramos porque a terceira fase muitas vezes é o cemitério das vacinas. Deviam ter se preocupado com os cemitérios superlotados hoje no nosso país de gente que morreu. O H1N1, ministro, secretário, o H1N1 o Brasil comprou 1 ano antes da vacinação começar. Vacinamos 80 milhões de pessoas em 100 dias. Essa questão de você fazer a compra é um risco. É verdade, mas nós estamos na gestão pública para quê? Para que é que a gente vai para a gestão pública? Se não é para correr risco, se não é para pensar o mais para frente. Então o que aconteceu? Foram meses e nós não tivemos a vacina. Podíamos ter hoje no Brasil um processo de vacinação muito mais avançado do que esse que nós estamos vivendo
hoje no nosso país. Ainda, eu vou lhe dar a palavra, ainda teria uma coisa que eu queria colocar sobre essa questão da vacina, é que se tratava de um investimento seguro, como eu disse, era muito mais seguro investir, era tão seguro, porque tinha que investir na Fiocruz, mas era tão seguro investir na Fiocruz quanto investir no Butantan. Por que não aconteceu? Resposta política. Política de Bolsonaro. Ele não estava preocupado em vacinar o povo brasileiro. Ele não estava querendo, era que o governador de São Paulo capitalizasse, porque fez o que ele não fez. Estou certo ou estou errado, relator? Então, a verdade é essa, concretamente, não se colocou um centavo no desenvolvimento da Coronavac por razões políticas. Agora, veja que incoerência. 75% da população brasileira até agora vacinada foi com Coronavac. Em quem é que devia ter sido colocado recurso para o desenvolvimento? Não podia ter o preconceito político para fazer isso. A verdade é essa. Mas eu ouço Vossa Senhoria para terminar aqui a minha fala. Senador, esse número que o senhor citou agora, ele deve estar equivocado, considerando que a Fiocruz já distribuiu mais doses do que o Butantan. Ele ultrapassou a quantidade. Com relação aos outros aspectos que o senhor citou, o meu vídeo também deixa claro que nossas tratativas eram com o Butantan, não com o governador ou o governo de São Paulo. Com relação à vacina, eu já citei que nós não tínhamos interesse na vacina chinesa, tínhamos interesse na vacina a ser produzida pelo Instituto Butantan. E com relação a H1N1, o que o senhor citou, provavelmente, quando ela foi comprada, para aderir à legislação brasileira, ela já tinha registro, diferente dessas vacinas que estavam sendo desenvolvidas. E sobre eu fazer uma compra antecipada do Butantan, eu estaria invertendo os estágios da despesa. Eu não posso pagar pelo que eu não recebi. Isso foi externado também várias vezes em coletivas de imprensa. Não, mas o Butantan, me desculpe, Excelência, o Butantan queria uma garantia. Ele não queria que Vossa Senhoria pagasse a ele. Lógico que se pudesse haver um apoio para o desenvolvimento, nada mais justo, até para que o Brasil, não é? Na verdade, se não fossem os governos que vieram depois de 2016, o Brasil hoje estava produzindo vacina, não estava nem fazendo transferência de tecnologia e nem comprando vacina lá de fora. Destruíram o sistema de ciência e tecnologia do Brasil, especialmente na área da saúde. Se Vossa Senhoria tivesse apostado na vacina do Butantan, nós teríamos começado a vacinar no Brasil a partir do mês de dezembro. Quantas vidas teriam sido poupadas? Quantas vidas teriam sido poupadas se isso tivesse sido feito? Não é? Então eu quero dizer a Vossa Senhoria, com o maior respeito que lhe tenho, vou dizer o que eu disse ao ministro Pazuello: não era o senhor para estar sentado aí, era o presidente Bolsonaro, o responsável por implementar no Brasil uma tentativa de enfrentamento à pandemia que ninguém no mundo implementou. Na Grã-Bretanha, eles tiveram que voltar atrás. Na Suécia, eles tentaram, foi um desastre. Basta comparar os indicadores de Suécia, Noruega, Dinamarca, todos comparáveis, países comparáveis. A tese da imunidade de rebanho é criminosa. Criminosa. Aqui no Brasil, ela é responsável em grande parte por isso aqui. Porque enquanto... Eu acredito que Vossa Excelência é uma pessoa muito bem intencionada, enquanto Vossa Senhoria, o ministro Pazuello, que eu acho também era bem intencionado, sabiam o que era certo de fazer, tinham que fazer o que era errado. Porque o presidente da República queria que assim fosse. E é isso, relator Renan Calheiros, que o nosso relatório tem que dizer para o Brasil. 15 segundos. Nós temos um grande responsável por isso que nós estamos vivendo hoje no nosso país. Se chama
Jair Messias Bolsonaro é o principal responsável. Obrigado, senhor presidente.